turma, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao segundo bimestre da semana do dia 22/6 a 26/6, da matéria de Tecnologia voltada para os anos do 8º A, 1º C, 2º AB, 3º AB. Então vamos lá. Essas são as orientações para realizar atividades. Vocês vão ler o texto e ver o vídeo, tá? Nos slides seguintes, para conseguir fazer a atividade avaliativa. Para manter uma organização, vocês façam a atividade no caderno de tecnologia. Quem possui acesso à internet e tem facilidade com o Word, pode fazer no arquivo do Word e me mandar por e-mail. Quem não tem, pode mandar pelo WhatsApp as fotos das atividades. Para manter organizado, vocês coloquem a data da semana da atividade. Então, essa semana é do dia 22 a 26/6. E copiem o enunciado, tá, da atividade, que está mais nos slides à frente, eu vou explicar melhor. Eu montei um grupo no WhatsApp, onde vocês estão. Lá no grupo é para tirar dúvida, mas quem for mandar a atividade via WhatsApp, manda no particular. Tira a foto e manda no particular. Não precisa copiar os textos, ok? Vocês só precisam lê-lo. Precisa apenas copiar o enunciado da atividade e responder, ok? Quem for mandar via e-mail, o e-mail é esse: elisasilveira@prof.educacam.sp.gov.br. Vamos lá. O tema dessa aula é o que é a programação e qual a sua importância para o futuro digital. Com o avanço das tecnologias digitais, a palavra programação chega às rodas de conversa com um significado que já é antigo, mas que vem sendo discutido cada vez mais nos dias atuais. A palavra não se trata mais apenas do planejamento que você faz para as férias ou do rumo que dá o dinheiro que sobra no final do mês. Ela vai muito além disso. A programação que estamos falando aqui faz referência direta ao smartphone, ao tablet, ao notebook ou a qualquer outro aparelho eletrônico que você esteja utilizando neste exato momento para ler esse texto. Isso porque, sem a programação, com o seu sentido atual, você não conseguiria se comunicar facilmente com nenhuma dessas tecnologias. Então, você já deve ter percebido que a programação tem um sentido bastante complexo quando ligada ao mundo tecnológico. Mas não se preocupe, pois nesse texto te explicaremos exatamente o que é a programação, para que ela serve e como ela tem se tornado cada vez mais fundamental para o avanço das tecnologias digitais. O conceito de programação. De forma geral, programação é um processo de escrita, testes e manutenção de programas de computadores. Esses programas, por sua vez, são compostos por conjuntos de instruções determinados pelo programador, que descrevem tarefas a serem realizadas pela máquina e atende diversas finalidades. Programação é escrito pelo programador, por uma linguagem de programação. Exemplo, celular ou computador, ou qualquer aparelho eletrônico. O advento da programação está diretamente ligado à história dos computadores. A primeira programadora foi uma mulher chamada Ada Lovelace, que escreveu um código para possibilitar a utilização da máquina analítica de Charles Babbage, uma máquina robusta de difícil comunicação, considerada a precursora dos computadores eletrônicos atuais. Essa é a máquina do Charles, máquina diferencial ou máquina analítica, criada por Charles entre 1791 e 1871. Um século depois, os computadores ficaram cada vez mais fáceis de serem utilizados e a programação ganha cada vez mais espaço na criação dessas tecnologias. Mas para compreender a verdade do que ela se trata, é importante conhecer dois elementos fundamentais que compõem todos os computadores modernos, que são o hardware e o software.
Agora vamos entender um pouquinho mais o que é hardware, software e programação. Um computador é formado por componentes físicos, como a parte externa do seu celular, a CPU do seu PC, a memória, o mouse, enfim, os meios pelos quais os sinais eletrônicos podem ser convertidos em dados e informações. Esses componentes são chamados de hardware e sua linguagem binária, que é a linguagem de máquina, é composta apenas por bits, que são zeros e uns. Os bits representam a ausência ou a presença de sinais elétricos. Agora, imagina utilizar o seu celular tendo que interpretar informações binárias. Se tudo que você visse na tela fosse uma sequência infinita de zeros e uns, os celulares não seriam nada práticos, não é mesmo? É por causa disso que existem os softwares. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre software. O software é o meio pelo qual a linguagem de máquina pode ser compilada ou interpretada através de códigos criados em uma linguagem intermediária para idiomas que conhecemos como o português, o inglês, e também para a imagens, cores e números. Enfim, uma série de dados que podem ser assimilados mais facilmente pelos seres humanos. Alguns exemplos de software são os programas de computadores como o Word, o Excel e o Paint. E as aplicações para celulares como os Play Store, App Store ou Uber. Os sistemas operacionais como o Android, o Windows, Linux ou o Mac também podem ser vistos de forma simplificada como software gigantes que comportam outros software. Mas, afinal, qual é a relação entre hardware e software e programação? A programação é exatamente quem possibilita a existência dos softwares e, por consequência, a utilização mais prática dos hardwares. Para poder dar origem aos softwares, a programação ganha uma linguagem própria, que compõe códigos escritos por programadores. Bom, para mais informações, vocês podem entrar aqui nesse link, que é a aula do Centro Mídia, que fala sobre programação, ou então esse vídeo aqui que eu achei no YouTube, que é show de bola, que faz um resumo bem bacana sobre programação, tá? Para quem ficou ainda com dúvida, porque eu sei quem que não tem acesso a essas coisas, ou, né, até a gente que não é da área, são termos e colocações complicadas. Então, quem quiser, né, saber mais sobre esse conteúdo, esse vídeo aqui, ó, é bem bacana, tá? Para você assistir. Tem no YouTube. Então acesse para tirar dúvidas, se ficou alguma dúvida referente ao resumo que eu passei no slide anterior. Então vamos para a parte mais esperada de todas, a atividade avaliativa. O que vocês vão fazer depois de toda essa informação, tá? Do resumo sobre o que é programação e sobre os vídeos também que vocês assistiram. Vocês vão fazer um pequeno resumo de 5 linhas sobre as principais características da programação. Olha que facinho, né? Nada muito difícil, ok? Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, para a gente tirar dúvida, pode mandar e-mail, tá? E vamos fazer a atividade dessa semana. Não esqueçam de copiar, tá, esse enunciado aqui, tá? E colocar a data da atividade, que é dia 22/6 a 26/6. Boa semana para todos!